Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos responder aqui uma questão envolvendo o gráfico de fases. Normalmente esse tipo de conteúdo não é muito recorrente nas provas, mas quando ele aparece, os alunos costumam apresentar aqui alguma dificuldade, principalmente no trato quanto às informações apresentadas, né, na diagramação aqui. Tá bom? O exercício diz o seguinte: ó. O diagrama representa o equilíbrio entre as fases da água pura em função da temperatura. A análise desse diagrama permite afirmar que, bom, pessoal, falando um pouco aqui sobre o gráfico, como o enunciado já traz uma pequena introdução, é um gráfico que apresenta as fases da água e essas fases elas estão aqui apresentadas em função de duas grandezas, a temperatura e a pressão. Normalmente a gente vê esse tipo de gráfico mostrando o desenvolvimento aí das fases de alguma substância em função da temperatura, ou seja, são as mudanças, né, de estado físico de alguma substância em função do aumento ou da diminuição da temperatura. Esse gráfico ele é diferente porque ele acrescenta a pressão. E a pressão, como a gente sabe, tem um papel fundamental na mudança de fase de uma substância. Só por quê? Olha, a temperatura tem normalmente uma função que é o de afastar as moléculas, tá? Quando nós vamos aumentando a temperatura, então digamos que eu pegue uma substância no estado sólido, as moléculas estão ali organizadas em uma estrutura que nós chamamos de retículo, né, cristalino, e à medida que eu vou fornecendo calor, essa estrutura ela vai sendo quebrada a partir do momento que as moléculas começam a ter mais liberdade. É quando toda essa estrutura, quando todo esse cristalino é rompido, a gente avança então para a fase líquida. À medida que você vai fornecendo mais calor para essas moléculas, elas vão quebrando agora as chamadas atrações moleculares e aí vão entrar em suspensão. Então a temperatura tem esse papel. A pressão faz o contrário. Enquanto que a temperatura está fazendo com que as moléculas se afastem, a pressão está fazendo, caso o aumento da pressão, né, faz com que elas se aproximem. Então veja que são duas variáveis ou duas grandezas aqui que têm funções opostas em relação à mudança de fase de uma determinada substância. No gráfico, por exemplo, o que a gente pode analisar? Essa curva, como vocês podem, né, acompanhar aqui, nós temos, antes de falar das curvas, nós temos aqui três regiões que são bem definidas nesse tipo de gráfico. A região, né, onde a substância está no estado sólido, estado líquido e o estado de vapor. As linhas que circunscrevem aqui essas regiões são linhas que demarcam a passagem de um estado físico para outro. Professor, como assim? Olha, se eu pego, por exemplo, essa temperatura aqui, tá? Essa determinada temperatura, sob essa determinada pressão, o que nós temos aqui é a passagem do, né, no caso da água, do estado sólido para o líquido, ou se você observar também pode ser encarado como a passagem do sólido para o líquido, do sólido para o vapor e do vapor para o sólido, professor. Presta atenção aí. Então, essa linha demarca essas duas regiões. Então, exatamente sobre ela, o que está acontecendo aqui nesse ponto? Onde eu marquei, né? Nesta temperatura e nesta pressão, aqui nós temos a coexistência de água no estado sólido e água no estado de vapor. Professor, isso é possível? Justamente por conta do ajuste entre temperatura e pressão. Se eu tenho uma determinada temperatura, né, que no caso aqui está menor do que zero, mas eu tenho uma pressão muito reduzida, então, como a temperatura está muito baixa, faz com que as moléculas fiquem próximas, mas se eu reduzir a pressão, essas moléculas também estão mais solistas a se separarem. Então é possível fazer com que a água passe do estado sólido para o estado de vapor, controlando essas duas grandezas, temperatura e pressão. E isso acontece para as outras curvas, né? Por exemplo, no ponto C aqui, o que nós temos? Nós temos uma condição, inclusive, aqui de normalidade. A água entra, ou seja, passa do estado líquido para o estado de vapor a 100 graus Celsius, né, em condições normais de 1 atm. Então, esse gráfico, além de representar as temperaturas normalmente
conhecidas, né, o ponto de fusão, o ponto de ebulição da água, ela também apresenta outras possibilidades de fusão, de ebulição, para pressões diferentes, tá bom? Bem, então vamos ver o que o nosso examinador propõe aqui. A letra A diz o seguinte: o ponto A representa o equilíbrio entre as fases sólida e a de vapor. Bom, o ponto A está aqui. Esse certamente é um dos locais mais importantes aqui deste gráfico de fase. Por quê? Porque é justamente onde nós temos aqui a coexistência dos três estados físicos. Repare que as três linhas que demarcam essas três regiões se encontram nesse ponto. Por isso que ele é chamado de ponto triplo. E, mais ainda, o fato de ser chamado de ponto triplo significa que aqui, nesse ponto específico, com esta determinada temperatura e sob essa determinada pressão, né, 4,58 torres Celsius, que corresponde à medida em milímetros de mercúrio, tá? Isso aqui corresponderia a 4,58 milímetros de mercúrio também, poderíamos assim dizer. Então, esse ponto, na verdade, aqui nós temos a presença dos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, por isso que é chamado de ponto triplo. O problema só fala no estado sólido, no estado de vapor, então o item A não é a nossa resposta. O B fala o seguinte: o ponto B, vamos achar aqui o ponto B, aqui está. O ponto B representa a ebulição da água a 1 atm. Bom, ponto B, na verdade, o que nós temos aqui é uma curva, ou seja, esse ponto está sobre a curva que limita o estado sólido para o estado líquido ou o estado líquido para o estado sólido. Aqui o que a gente pode notar que a água está passando do sólido para o estado líquido ou o líquido para o estado sólido, tá? E não a ebulição, seria a passagem do líquido para o estado de vapor. Então, o item B também não condiz. O ponto C representa o equilíbrio entre as fases líquida e de vapor de água pura. Bom, ponto C, de fato, nós estamos exatamente na chamada curva, né, de ebulição ou curva de vaporização. Se eu analisar de vapor para líquido, a gente está passando do vapor para o líquido. Se eu analisar do líquido para o vapor, a gente está passando do líquido para o vapor. Isso seria a ebulição. Então, quando o problema fala que o ponto C representa o equilíbrio entre a fase líquida e a de vapor da água, está perfeito, exatamente. Nesse ponto C coexistem a água no estado líquido e a água no estado de vapor. Então, existe um equilíbrio entre essas duas fases, por isso o item C é nosso gabarito. Tá? As ligações de hidrogênio predominam na fase de vapor da água. Bom, pessoal, as ligações de hidrogênio, aliás, a água, as ligações entre as moléculas da água realmente são ligações de hidrogênio, mas na fase de vapor, essas ligações elas foram completamente rompidas, tanto que a molécula entra em suspensão, então ela está no estado de vapor. Como eu disse a vocês, a temperatura tem esse papel de fazer com que as moléculas da água adquiram maior mobilidade, né, à medida que a temperatura vai aumentando. Quando nós estamos passando da fase líquida para a fase de vapor, estado líquido para o estado de vapor, justamente essas ligações, né, entre as moléculas, essas atrações entre as moléculas, elas são perdidas, tá? Elas são quebradas e aí a molécula entra em suspensão. Isso, o item D também não está correto. A água na fase sólida sublima, ou seja, sublimar é passar do sólido diretamente para o vapor. Quando a temperatura atinge 0,0098 graus Celsius, a pressão de um torricelli, tá? Então, o que o problema está dizendo é que nesse ponto, ou seja, nesta temperatura, a água sublime. Na verdade, aqui está coexistindo os três estados físicos. De fato, a água está passando também para o estado de vapor, mas também existe água no estado líquido. Então, o item E acaba deixando uma informação aqui importante, que seria o fato também de estar acontecendo aqui a fusão da água, tá? Ele falou só em sublimação, aqui a gente tem a fusão, a sublimação, né, coexistindo aqui nesse ponto A, chamado ponto triplo. Tá ok, pessoal? Então é isso, uma questão aí envolvendo o gráfico de fase. A gente
delongou um pouquinho na resolução, justamente porque tem muitas informações e é bom que a gente explore bastante esse tipo de gráfico para a gente não ter dificuldade e porventura ele aparecer em alguma questão. Ok? Então, até o próximo item.